Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Pronto para mais uma aula? Professor Wagner, para mais uma aula com vocês aqui. Separe lá aquele material importante, caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e também o dicionário, que é sempre útil nas nossas aulas. Coloque também a data de hoje, o número da aula e a disciplina. Eu vou deixar um tempinho para você fazer isso e a gente já começa a aula. Até daqui a pouco. E na aula de hoje, o que vai acontecer, professor? Eu vou continuar trabalhando com a mesma temática iniciada na aula anterior. Então vamos para a aula de hoje, né? Vamos trabalhar aí letra maiúscula, letra minúscula, coerência e coesão de novo, também ampliação vocabular, conteúdos que trabalhamos já nas aulas anteriores e que serão novamente trabalhados. Então aqui eu tenho uma pergunta para introduzir essa aula. Você acredita que no futuro existirão robôs capazes de pensar autonomamente? Então, tal como o ser humano, será que no futuro nós teremos robôs com esse grau de autonomia? É algo a se pensar. Você acha que sim? Acha que não? Está perto disso acontecer? Está longe? Vamos então ali. Daqui a quantos anos você imagina que as inteligências artificiais estarão tão desenvolvidas assim? Se você for analisar, a gente já tem inteligências artificiais bastante desenvolvidas, mas não ainda a ponto de pensar tal como o ser humano. Não tem robôs com essa autonomia, de ter empatia, de ter sensações, atitudes comparáveis às dos seres humanos. Então vamos ler aqui mais uma frase do escritor russo-americano Isaac Asimov. O aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha conhecimento mais rapidamente que a sociedade em sabedoria. Então, é uma frase bastante interessante para se refletir. Aqui são duas coisas diferentes. Conhecimento é algo diferente de sabedoria. Então, o conhecimento a máquina pode ter. Agora, a sabedoria é algo que o ser humano pode ter. E há uma diferença, né? A máquina não ganha em conhecimento na mesma proporção, com a mesma velocidade que o ser humano, que a sociedade ganha em sabedoria. Esse é um aspecto bastante interessante. Vamos dar continuidade à leitura do artigo Celulares e Causa Ambiental, onde Asimov acertou e errou ao prever o futuro. Em relação à educação, as escolas, sem dúvida, ainda existirão, mas um bom professor não poderá fazer nada além de inspirar a curiosidade que um aluno interessado pode satisfazer em casa, no computador. Haverá, inicialmente, uma oportunidade para cada jovem e, na verdade, para cada pessoa aprender o que deseja aprender no seu tempo, no seu próprio ritmo e da sua maneira. Isso foi o que ele previu lá no passado. Realidade. Asimov previu que a educação seria transformada para sempre pela tecnologia e que ela seria uma parte fundamental do ensino e da aprendizagem. Isso realmente acontece em locais mais desenvolvidos, com acesso à tecnologia. Mas, embora os computadores sejam ferramentas potentes de aprendizado,
Professores e aulas tradicionais ainda são dominantes no mundo. Então aqui o que ele previu aconteceu, mas não da forma ali como ele havia preconizado. Então vamos... Aqui é mais um aspecto agora relacionado ao meio ambiente. As consequências da irresponsabilidade humana em termos de lixo e poluição se tornarão mais aparentes e insuportáveis com o tempo. As tentativas de lidar com isso se tornarão mais árduas. Haverá uma cooperação crescente entre as nações e entre os grupos dentro das nações, não por causa de um crescimento repentino de idealismo, mas por causa de uma compreensão a sangue frio de que qualquer coisa menos do que isso significará destruição para todos. Realidade. A visão de Asimov sobre o futuro do planeta é, infelizmente, a mais certeira de suas ideias. Desde que o autor ousou imaginar o futuro, o aquecimento global se tornou uma realidade iminente. A emissão de CO2 na atmosfera escalou e o aumento da temperatura atingiu níveis alarmantes, obrigando as nações a se unirem em pactos climáticos como o Acordo de Paris para garantir que mudanças sejam feitas a tempo de evitar um colapso global. Então aqui o que ele abordou aqui vai bastante aí ao encontro do tema que eu trouxe nas aulas anteriores, nas aulas passadas. Lembra que eu trabalhei durante várias aulas textos que traziam essa temática relacionada às mudanças climáticas, a poluição do meio ambiente e assuntos afins? Então note que aqui o Asimov também acertadamente previu a situação que nós estamos vivendo hoje, né, que infelizmente se confirmou e está se confirmando. Conquista do espaço. Entraremos no espaço para ficar. Com o foguete como veículo, construiremos uma estação espacial e lançaremos as bases para tornar o espaço um lar permanente para um número cada vez maior de seres humanos. Em 2019, estaremos de volta à Lua, e não apenas para coletar rochas, mas para estabelecer uma estação de mineração que processará o solo lunar e o levará a lugares no espaço onde possa ser fundido em metais, cerâmica, vidro e concreto, materiais de construção para as grandes estruturas que serão colocadas em órbita ao redor da Terra. Realidade. Nessa aí, Asimov viajou na maionese. As previsões do autor sobre o espaço têm pouco de realidade. É fato que lançamos sondas até para Marte, mas estamos longe de construir comunidades espaciais e o ser humano não voltou para a Lua nem sequer para visitar, que dirá para usá-la como fonte de matéria-prima de projetos megalomaníacos. Um deles, que o autor acreditava ser possível em 2019, seria o protótipo de uma estação de energia solar na órbita terrestre capaz de fornecer energia para todo o mundo. Então aqui, segundo a articulista, o Isaac Asimov errou feio, previu algo que não se confirmou. Muito provavelmente porque para se conseguir atingir aquilo que ele preconizou, que ele achou que aconteceria, muito provavelmente porque isso requer muito investimento, muita pesquisa, né, o aporte de muitos recursos financeiros. A gente sabe, né, que essas viagens espaciais são muito caras. Então vamos dar continuidade agora. Eu trouxe para vocês aqui a explicação do que é o gênero sinopse. Na aula passada eu trouxe a sinopse do filme Eu, Robô, e hoje eu vou trazer a explicação para vocês do que é o gênero sinopse e mais um exemplo de sinopse sobre uma série aí que está ficando bastante conhecida em um conhecido também streaming. Então, sinopse. Acompanhe a leitura comigo aqui, ó. Gênero cuja principal função é apresentar o filme, série ou documentário em linhas gerais. É uma importante estratégia de divulgação da obra e pode ser um dos motivos que leva alguém a escolher assistir a determinada obra cinematográfica. A sinopse traz uma definição objetiva sobre o objeto cultural de forma atrativa, o suficiente para despertar o desejo de assisti-lo.
e acompanha o filme, a série ou o documentário em catálogos, programações de TV, de cinema, de festivais e etc. Então, em geral, a sinopse tem esse propósito, fazer com que a pessoa se interesse por assistir ao filme, à série, ler o livro, assistir à peça, ao documentário, né? Ou não, se ela não gostar de repente da sinopse, ela não vai procurar esses objetos culturais. Eu, em particular, não costumo ser convencido por sinopses, nem por resumos, nem por resenhas. Eu prefiro assistir para tirar a minha conclusão, e não tirar a minha conclusão a partir da leitura de uma outra pessoa, do que pensa uma outra pessoa, enfim. Apesar de que na sinopse, como eu falei, a objetividade, não há subjetividade, não há ali a colocação de opiniões acerca do objeto cultural, né? Há só um breve, não chega nem a ser um resumo, né? Porque a sinopse não conclui, ela só fala rapidamente ali sobre alguns aspectos da obra. Pois bem, então vamos ali, vamos ler a sinopse de uma série bastante popular em uma plataforma de streaming. Professor, o que é streaming? Bom, vamos verificar ali. É uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Por meio do serviço é possível assistir a filmes ou escutar músicas sem a necessidade de fazer download, o que torna mais rápido o acesso aos conteúdos. Então as pessoas usam muito o streaming hoje para ouvir música, para assistir a filmes, para assistir a séries, assistir a documentários, assistir a shows, enfim. Eles estão muito populares e existem diversos tipos de streamings para todos os gostos e bolsos também, vários pacotes. Ok? Vamos então ali, como eu falei antes, a mais uma sinopse, agora a sinopse de uma série chamada Better Than Us, que é uma série russa. Então lá. Na Moscou de 2029, uma grande corporação adquire junto ao mercado a robô Arissa, Paulina Andreeva, uma máquina tecnologicamente bastante avançada. Após uma fuga, ela acaba se afeiçoando a uma família em desintegração, especialmente a Georgy Safronov, Kirill Valerievich, um médico legista. Em meio a intrigas, conflitos, investigações e questões políticas dessa história de ficção científica, que bebe na fonte do escritor russo-americano Isaac Asimov, se desenvolve e nos apresenta um futuro em que humanos e robôs interagem. Então aí a sinopse, né, que eu fiz é sobre essa série chamada Better Than Us. Vamos então. Que mensagem você consegue depreender do texto que virá na sequência? Então, o que você consegue captar, extrair desse texto? Vamos vê-lo ali, vamos lê-lo. Texto 3. Então perceba ali que a gente tem uma imagem, né, de uma mão robótica apontando e ali 3 pessoas caminhando cabisbaixas, ali, carregando alguns objetos. O que você imagina que esse texto com linguagem não verbal apenas, perceba, mas que apesar de não ter linguagem verbal, consegue transmitir aí com bastante clareza uma mensagem, uma ideia, uma informação. Percebeu? Então vamos adiante. Agora é com você. Vamos às questões da aula de hoje. Questão de número 1. A palavra em destaque no fragmento, vamos localizar ali o fragmento, lê-lo e encontrar a palavra em destaque. Asimov previu que a educação seria transformada para sempre pela tecnologia e que ela seria uma parte fundamental do ensino e da aprendizagem. Isso realmente acontece em locais mais desenvolvidos, com acesso à tecnologia. Então lá, a palavra em destaque é o pronome demonstrativo isso. Então vamos lá. A. Refere-se a algo mencionado anteriormente no texto. B. Refere-se a algo que aparecerá após ela. C. Relaciona-se com a palavra realmente. D. Não é utilizada como mecanismo de coesão.
Então você vai analisar, reler cada uma das alternativas, reler o fragmento, focar na palavra, no pronome demonstrativo isso e dizer para mim ali, né, com que utilidade essa palavra foi usada, né? A palavra em destaque no fragmento. Qual das alternativas ali que corresponde a ela? Faça isso, eu já retorno. Conseguiu fazer? Conseguiu identificar ali? Vamos verificar então qual que é a resposta correta e por que é correta. Refere-se a algo mencionado anteriormente no texto, né? Isso está retomando algo que foi dito anteriormente. É para isso que o isso serve ali naquele fragmento. Percebeu? Muito bom. Vamos então à próxima questão. Questão 2 ainda falando sobre isso. Questão de número 2. A que o pronome demonstrativo isso se refere? Então lá, o mesmo fragmento que foi lido na questão anterior, você vai relê-lo e vai escrever para mim ali agora. A que ele se refere dentro do texto? Que ideia que ele retoma? Quais expressões que ele retoma dentro do texto? Porque nós já descobrimos que ele foi utilizado para retomar uma ideia, certo? Uma informação, algo que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente que é retomado pelo pronome isso? É isso que eu quero que você responda. Ok? Eu já retorno com a resposta.
Para que serve isso, professor? Vamos verificar então a resposta. Refere-se, né, à ideia de que a educação seria transformada para sempre pela tecnologia e que ela seria uma parte fundamental do ensino e da aprendizagem. Então notem que tudo isso foi retomado sem que se precisasse repetir novamente toda essa informação. Então a palavra isso, de certa forma, resumiu e retomou ali essa ideia. Perceba comigo, ó. Asimov previu que a educação seria transformada para sempre pela tecnologia e que ela seria uma parte fundamental do ensino e da aprendizagem. A ideia de que a educação seria transformada para sempre pela tecnologia, de que ela seria parte fundamental do ensino e da aprendizagem, realmente acontece em locais mais desenvolvidos, com acesso à tecnologia. Nota que ficaria um texto extenso, com uma repetição de várias palavras totalmente desnecessária. Uma repetição totalmente desnecessária. Então isso aí já cumpre essa função de retomar a ideia sem você precisar repetir tudo aquilo novamente. Mais um recurso aí de coesão muito importante no contexto do texto. Vamos então adiante para a questão de número 3. 3. Compare as formas verbais dos dois fragmentos e explique qual é a diferença de sentido existente entre elas. Então temos ali o fragmento 1. As consequências da irresponsabilidade humana em termos de lixo e poluição se tornarão mais aparentes e insuportáveis com o tempo. Fragmento 2. As consequências da irresponsabilidade humana em termos de lixo e poluição poderão se tornar mais aparentes e insuportáveis com o tempo. Então agora eu quero que você faça comparação ali, ó, entre as duas formas verbais que estão em destaque. Você percebe ali, ó, que eu deixei no fragmento 1 se tornarão em negrito e no fragmento 2 poderão se tornar também em negrito. Eu quero que você analise para mim qual que é a diferença de sentido que existe entre as duas formas verbais ali naquele contexto, naqueles contextos do fragmento 1 e do fragmento 2. Há uma diferença de sentido. Quero que você me diga, que você me explique qual é essa diferença. Agora é com você. Eu já volto.
E aí, conseguiu encontrar a diferença semântica entre ali as duas formas verbais? Vamos verificar então. No fragmento 1, se tornarão exprime certeza no que se refere à ação verbal. No fragmento 2, poderão se tornar expressa uma possibilidade daquela ação ocorrer. Você percebeu isso? Que no 1 ele praticamente afirma, é como se ele tivesse, como se ele fosse um viajante do tempo, ele tivesse viajado para o futuro, observado o que aconteceu e voltado para o tempo dele para dizer que se tornarão. Ele afirmou que aconteceram. Agora, no fragmento 2, existe uma possibilidade. Quando você usa ali poderão se tornar, você usa um modalizador ali que expressa essa possibilidade, que não é uma certeza. Você notou a diferença? É isso. Muito legal, então. É importante, né, você selecionar bem as palavras que vai usar. Se você não tem certeza acerca de alguma coisa, é importante não afirmar, utilizar modalizadores, às vezes advérbios, né, possivelmente, talvez, quem sabe, né, os advérbios de dúvida. Então vamos agora à questão seguinte, a questão de número 4. Após reler a sinopse, responda as questões abaixo. Então ali nós temos o texto 2, a sinopse de Better Than Us, você vai relê-la e vai responder para mim aquelas 3 questões ali. A. Onde se passa a história? B. Quais são os personagens mencionados? E C. Sobre o que é a série? Então responda para mim essas 3 questões e daqui a pouco eu volto com a correção delas. Agora é com você.
verificar quais são as respostas. A primeira pergunta ali, onde se passa a história. Então vamos, já no começo do texto a gente tem ali já o local em que ela acontece. Em Moscou, que é a capital da Rússia. B. Quais são os personagens mencionados? Então ali são dois mencionados na sinopse, né? Os dois principais personagens dessa série. Então, Arissa e Georgi Safronov. E a última questão, a questão C, sobre o que é a série? É sobre uma robô de tecnologia bastante avançada que se afeiçoa à família de um médico. Então aí, segundo o que consta daquela sinopse, é sobre isso que é a série. Conseguiu? Acertou? Algumas? Todas? É isso aí, faz parte do processo. Vamos à questão seguinte agora, a questão de número 5. Acerca do texto 3, é correto afirmar. Então você vai marcar ali só aquelas frases que são corretas de acordo com o texto 3. Então lá. Que ele trabalha apenas com a linguagem não verbal, que ele não aborda questões relativas ao mercado de trabalho, que ele não trata de um assunto bastante delicado e importante, que a mensagem principal é a de que o avanço da robótica causará demissões em várias empresas e que o assunto abordado no texto é irrelevante. Você vai marcar para mim, então, o que é correto afirmar de acordo com o que se pode ler no texto 3. Faça isso, eu já retorno. Vamos checar ali o que procede. Primeiro assim, né, que ele trabalha apenas com a linguagem não verbal, a ausência de escrita no texto. Que ele não aborda questões relativas ao mercado de trabalho. Não é verdadeiro, ele aborda questões relativas ao mercado de trabalho. Que ele não trata de um assunto bastante delicado e importante. Ele trata, né? Trabalho é algo delicado e importante. Portanto, não procede aquela afirmação. Ali, que a mensagem principal é de que o avanço da tecnologia, no caso da robótica, causará demissões em várias empresas. Sim, é isso que está sendo, que é o principal tema ali, que é o tema daquele texto. E que o assunto abordado no texto é irrelevante, isso aqui não procede, na verdade é bastante relevante o assunto, é importante. Mercado de trabalho, emprego, renda, as pessoas precisam disso. Então isso é importante. Ok?
Conseguiu acertar? Acho que você acertou todas, né? Muito bom. Vamos à próxima questão. 6. A palavra em destaque no fragmento só não significa. Então, olha lá, de novo o enunciado. Cuidado com essas palavrinhas, exceto, não. Então, eu quero que você me mostre ali, né, qual que é a palavra que não... Né, ali, a palavra em destaque no fragmento só não significa. Só aquilo que ela não significa, é o que eu quero saber. Então, vamos ali ao fragmento. Leia comigo. Desde que o autor ousou imaginar o futuro, o aquecimento global se tornou uma realidade iminente. A emissão de CO2 na atmosfera escalou e o aumento da temperatura atingiu níveis alarmantes, obrigando as nações a se unirem em pactos climáticos como o Acordo de Paris, para garantir que mudanças sejam feitas a tempo de evitar um colapso global. Então a palavrinha ali, ó, chave, é iminente. Palavra iminente, que está em negrito e ampliada ali no fragmento. O que ela não significa? A. Algo que está prestes a acontecer. B. Algo que está próximo. C. Algo que pode se realizar a qualquer momento. Ou D. Algo que é elevado. Identifique para mim qual é a resposta correta. Eu já retorno com a correção. Então, iminente só não significa algo que é elevado. Cuidado que a palavra eminente, que é parecida, né, que é um parônimo ali, parecida com iminente, mas não é igual, tem sentido diferente, pronúncia parecida, mas sentido diferente. Eminente. Iminente é algo que está prestes a acontecer, algo que está próximo, algo que pode se realizar a qualquer momento. Ok? Muito bom. Vamos então agora à última questão da aula de hoje, questão de número 7. Eu quero que você faça o seguinte, ó. Justifique a grafia com letra maiúscula das palavras destacadas no fragmento. Então nós temos lá, ó, já as palavras em destaque. Asimov, Marte e Lua. Por que essas três palavras estão escritas com letra maiúscula? Explique para mim ali. E eu já volto com a correção.
vamos verificar ali por que essas 3 palavrinhas estão grafadas com letra maiúscula. Tratam-se de nomes próprios. Uma pessoa, um planeta e um satélite natural, respectivamente. É por isso que se escreve com letra maiúscula. Ok? Então é isso. Obrigado por ter assistido a aula e chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.